Hello, professor Davi César aqui. Vamos a uma questão do Enem de 2022, questãozinha da prova de inglês, uma questão que trabalha muito com a interpretação, um padrão que foi a prova do Enem 2022 na língua inglesa, mais uma vez testando muito as habilidades interpretativas do estudante. E nessa questão a gente vai falar sobre uma questão bastante social, né? Um contexto bastante social da época, principalmente no quesito de relacionamentos. É um texto da BBC, portanto um texto jornalístico que vai problematizar uma questão, os relacionamentos em diferentes épocas. Então, a partir desse argumento, você já tem uma boa noção de qual alternativa será a alternativa correta no fim das contas. Mas o texto começa comparando aí 200 anos atrás, como as pessoas costumavam se relacionar, né? Traz até a questão da Jane Austen, né? A referência Jane Austen, a escritora, como era na época dela que se formavam os relacionamentos. Então, os homens e as mulheres viviam contextos sociais bem diferentes, contextos de valorização bem diferentes naquela época. Muitos elementos dos relacionamentos das pessoas eram problematizáveis, né? Os homens, eles precisavam ser ricos, ter uma boa aparência, ter várias terras para serem bons homens para um relacionamento, enquanto as mulheres precisavam estudar várias línguas, serem cultas, serem obedientes, coisas que a gente hoje em dia problematiza bastante. Naquela época também eram problematizadas, mas o contexto social era bem diferente. E aí, em seguida, o texto faz um paralelo com o contexto que a gente vive hoje, principalmente levando em consideração a tecnologia. Hoje a gente tem diversos aplicativos de relacionamentos que ajudam as pessoas a se encontrarem. E aí, quando você usa esses aplicativos de relacionamento, o que é que vale para você quando você quer encontrar um parceiro? É a beleza física? É o dinheiro? É o status social? Então você vê que dois períodos distintos da história são comparados, 200 anos atrás, a época de Jane Austen, e hoje em dia, a nossa época, a contemporaneidade, e o que é que tem de problematizável nesses dois períodos, né? Vamos ao enunciado. O texto aborda relações interpessoais com o objetivo de problematizar o papel de gênero em casamentos modernos, alternativa A. Não necessariamente, porque aqui a gente trata de relacionamentos interpessoais amorosos como um todo. A gente não necessariamente nem chegou ao nível de casamento. Pode ser um namoro, pode ser um fica, pode ser conhecer alguém, não necessariamente o casamento. Por isso que essa alternativa não vai ser a nossa correta, tá? Alternativa B. Apontar a relevância da educação formal na escolha de parceiros. Isso a gente poderia considerar correto se fosse somente levado em consideração o tempo de Jane Austen, em que, de fato, as mulheres precisavam estudar várias línguas, cantar, tocar o piano. Isso está muito atrelado à educação formal. Mas quando a gente fala da contemporaneidade, talvez não seja um aspecto tão destacado quanto já foi. Então a gente descarta a alternativa B. Vamos à alternativa C. Comparar a expectativa de parceiros amorosos em épocas distintas. Lembra do argumento que eu falei no início desse vídeo? É exatamente isso. A gente traz um mesmo aspecto social em questão, a escolha de parceiros amorosos, ressalta as diferenças de cada período, mas no intuito de comparar esses períodos. No fim das contas, o que é que a gente demanda dos nossos parceiros? Seria o amor uma questão de interesse? Então, o texto compara esses dois períodos e a expectativa de uma pessoa ao formar parceiros amorosos. A alternativa C é a alternativa correta. Para finalizar, alternativas D e E, a gente vai saber por que estão erradas. Discutir o uso de aplicativos para proporcionar encontros românticos, isso só se a gente considerasse a contemporaneidade. Mas a gente não pode descartar também os 200 anos atrás, né, que o texto também aborda. Então, 200 anos atrás, aplicativos nem existiam, tá? Por isso que essa resposta está incompleta. E a última alternativa, valorizar a importância da aparência física na seleção de pretendentes, né? Isso é um dos aspectos, mas também não reflete o todo, por isso que eu também considero uma alternativa incompleta. A mais correta seria a alternativa C.